Se eu te dissesse que a águia mais famosa do mundo, não, talvez nem seja a mais poderosa, você provavelmente já viu a águia careca estampada em bandeiras, filmes, brasões, como símbolo máximo de força. Mas e se eu te contar que existe outra águia, menos famosa, porém muitas vezes mais temida por caçadores, pastores e até por outras espécies? Hoje, você vai descobrir se a verdadeira rainha dos céus é a Bald Eagle, a águia careca, ou a Golden Eagle, a águia real. E o que vai te surpreender não é só quem vence, mas como cada uma domina o seu próprio império. Antes de escolher o seu lado, segura essa. Uma delas já foi usada para caçar lobos e até, em tempos sombrios, para atacar seres humanos. A outra é tão estrategista que consegue roubar comida de ursos e ainda sair voando ilesa. Qual delas é a verdadeira soberana dos céus? Fica comigo até o final, porque a resposta não é tão óbvia quanto parece. Vamos começar pela base. Quem elas são de verdade? As duas são águias gigantes, aves de rapina de topo de cadeia, mas pertencem a grupos ligeiramente diferentes. A Bald Eagle, a águia careca, é nativa da América do Norte. Ela é o símbolo dos Estados Unidos. Vive próxima a grandes lagos, rios, costas marinhas, e a vida dela gira em torno de uma coisa: água e peixe. Já a Golden Eagle, a águia real, tem um mapa de domínio muito mais amplo. Ela ocorre na América do Norte, Europa, Ásia e até em partes do norte da África. Em vez de depender tanto da água, ela domina montanhas, planícies, desertos frios, estepes. Parece um detalhe, mas essa diferença de território já começa a moldar o jeito como cada uma caça, luta e sobrevive. Agora, se você ainda está aqui, deixa eu te provocar. Se uma vive cercada de abundância e peixes gordos, e a outra precisa caçar em terrenos duros e imprevisíveis, qual delas você acha que se tornou mais versátil, mais dura, mais sobrevivente e raiz? Segura essa pergunta, porque ela volta quando falarmos de supremacia. Vamos falar de tamanho, força e presença. Quem impressiona mais à primeira vista? A águia careca é grande, bem grande. Uma fêmea adulta pode chegar a mais de 1 metro de comprimento do bico à cauda, com envergadura de asas de até 2, 3 metros. O peso varia, mas fêmeas robustas podem ultrapassar 6 quilos. E aqui já vai uma micro-recompensa, tanto na Bald Eagle quanto na Golden Eagle. As fêmeas são significativamente maiores que os machos. É literalmente um matriarcado alado. Se um dia você imaginar um duelo, quase sempre as fêmeas seriam as gladiadoras mais perigosas. Golden Eagle não fica para trás. Em muitos casos, ela é até mais pesada em regiões frias, onde a comida permite indivíduos maiores. A envergadura chega a 2, 3 metros também, e o peso pode passar dos 7 quilos nas maiores subespécies eurasiáticas. Em campos abertos, uma Golden Eagle adulta tem uma presença quase pré-histórica. Olhos dourados, penas escuras, nuca com reflexos dourados que brilham no sol. Não é à toa que ela ganhou o título de águia real em várias culturas. Então, em tamanho bruto, é quase um empate técnico. Mas aqui vem o porém que quase ninguém nota. A Golden Eagle costuma ter pernas mais musculosas, pés mais poderosos e garras ligeiramente mais longas e grossas em média, adaptadas para segurar presas terrestres que lutam desesperadamente, como lebres, raposas e até pequenos cervos. A Bald Eagle, por sua vez, tem garras formidáveis, mas muito adaptadas para agarrar peixes escorregadios, muitas vezes perto da superfície. E isso levanta outra pergunta: quem é mais letal em um combate corpo a corpo, longe da água? Guarda essa dúvida, porque quando falarmos de técnicas de caça, você vai ver como isso pesa na balança. Vamos entrar agora na parte mais cinematográfica, como cada uma caça. Imagina o seguinte: um lago gigantesco, salmões subindo o rio, peixes pulando quase em câmera lenta. No alto, um vulto branco e marrom circula, calculando o momento perfeito. A Bald Eagle é uma especialista em emboscadas aéreas sobre a água. Ela tem uma visão absurda, capaz de detectar um peixe próximo à superfície a centenas de metros de distância. Em um mergulho rápido e preciso, ela estende as garras, toca a água como se fosse uma lâmina, agarra o peixe e decola de volta. Parece simples, mas exige controle muscular, leitura de luz na água, cálculo de refração. É um computador de guerra com penas.
Mas aqui tem outra faceta menos nobre. A Bald Eagle também é uma ladra profissional. Ela persegue águias pescadoras, ospreis, incomoda outras aves e até aproveita restos de carcaças deixadas por lobos e ursos. Em registros de Bald Eagles, roubando salmões das patas de ursos. Em termos de ética, ela não está nem aí. O que importa é conseguir comida com o menor esforço possível. Isso é inteligência energética pura. A Golden Eagle tem outro estilo, quase de assassina de elite. Ela caça em terrenos terrestres abertos, muitas vezes usando o relevo como cobertura. Em regiões montanhosas, ela voa rente às encostas, some atrás de um morro e reaparece em um ataque rasante a alta velocidade. O alvo? Lebres, marmotas, raposas, corvos e, em algumas regiões, até cabritos monteses e jovens cervos. Você já viu aquelas imagens famosas de águias derrubando cabras de penhascos? A maioria é atribuída justamente à Golden Eagle. Ela pode não matar o animal imediatamente com as garras, mas usa a gravidade como arma. Empurra a presa de um penhasco e a queda faz o trabalho sujo. Isso não é só brutal, é estrategicamente brilhante. Ela economiza energia e reduz o risco de se ferir em uma luta corpo a corpo. Se você ainda está comigo. Aqui vem um detalhe muito pouco comentado. Em algumas culturas tradicionais da Ásia Central, como no Cazaquistão e Mongólia, Golden Eagles domesticadas foram usadas para caçar lobos. Lobos de verdade, não é metáfora. Elas eram treinadas para atacar o pescoço, os flancos e imobilizar o animal até o caçador chegar. Isso revela o nível de potência das garras e da coragem da Golden Eagle. Então, na arena, quem é o caçador mais versátil e perigoso em terra? A Golden Eagle leva vantagem, mas em ambientes aquáticos e costeiros, a Bald Eagle reina absoluta. O que é mais impressionante para você? Derrubar um cabrito de um penhasco ou roubar comida da boca de um urso? Agora, vamos falar de território e domínio, onde cada uma manda. A Bald Eagle é quase uma especialista regional. Seu forte é a América do Norte, Canadá, Alasca, Estados Unidos, partes do norte do México. Ela se concentra perto de grandes corpos d'água. Em locais como o Alasca, pode haver centenas delas concentradas em áreas ricas em salmão. Em épocas de migração, árvores inteiras podem ficar carregadas de Bald Eagles, como se fossem enfeites gigantescos vivos. Já a Golden Eagle é uma generalista de longa escala. Ela ocupa enormes territórios no hemisfério norte, da América do Norte à Europa, passando por toda a Ásia, chegando até ao norte da África. Ela domina desertos frios, estepes, montanhas rochosas, falésias e planaltos. Não depende intensamente de lagos ou rios, porque sua principal estratégia é caçar presas terrestres. E aqui vem uma diferença crucial. O território de uma Golden Eagle costuma ser gigantesco. Um casal pode patrulhar centenas de quilômetros quadrados, defendendo essa área de outras águias. Elas têm um comportamento territorial muito forte. Já a Bald Eagle, por viver em ambientes com alta concentração de recursos, tende a ter territórios um pouco menores, mas com densidade maior de indivíduos em certas épocas. Curiosidade que puxa o próximo ponto. Existem lugares, como nas montanhas do oeste da América do Norte, em que Bald Eagles e Golden Eagles dividem o mesmo céu. Elas se encontram, se veem, se analisam. E sabe o que isso significa? Confrontos diretos são raros, mas a competição é real. Então, qual delas se impõe em zonas de sobreposição? Vamos guardar isso para o capítulo do Shun entre elas, antes do confronto direto, para entender a psicologia dessas aves, ou melhor, o estilo de vida. A Bald Eagle, vivendo perto da água, tem uma dieta relativamente previsível: peixe, peixe e peixe, com um tempero de carniça e pequenos mamíferos. Isso significa que, ao longo das gerações, ela se moldou para ser extremamente eficiente em voos de planagem perto da costa, pousos em galhos próximos às margens e ataques sobre superfícies aquáticas. Ela tem um comportamento mais oportunista e muitas vezes prefere roubar uma refeição pronta em vez de gastar energia extra caçando do zero. A Golden Eagle, por outro lado, é quase o oposto mental. Ela precisa ser caçadora profissional em ambientes onde errar uma caçada pode significar passar fome. As lebres são rápidas, as marmotas ficam de guarda, as raposas lutam de volta. A Golden Eagle desenvolveu um estilo mais agressivo, mais paciente e talvez mais calculista. Ela observa por longos períodos, voa alto, depois desce de repente em velocidades
que podem passar dos 240 km/h em mergulhos. Não tão rápido quanto um falcão peregrino, mas rápido o suficiente para pegar qualquer mamífero distraído. Se você ainda está aqui, presta atenção nisso. Essa diferença de estilo de vida gera um contraste interessante em termos de coragem aparente. A Bald Eagle é muito imponente visualmente e extremamente territorial contra outras Bald Eagles, mas frequentemente evita conflitos sérios com predadores terrestres maiores. Ela prefere subir, gritar, intimidar de longe. A Golden Eagle, em muitas situações, vai para o confronto. Há registros de Golden Eagles atacando raposas para roubar presas, encarando cães pastores e, em raríssimos casos, até entrando em conflito com grandes aves de rapina que se aproximam demais de sua ninhada. Agora vem a pergunta que todo mundo quer ver respondida. Se colocarmos Bald Eagle versus Golden Eagle em um cenário neutro, quem leva? Primeiro, vamos tirar o cenário real. Na natureza, essas espécies quase nunca brigam de verdade até a morte. Conflitos diretos são, em geral, show de intimidação, gritos, voos em círculos, rasantes, investidas rápidas para afastar a outra. Uma luta prolongada é arriscada para ambas, e rapina não desperdiça saúde à toa. Mas em um confronto teórico, alguns fatores pesam: tamanho, parecido, peso. Em algumas regiões, Golden Eagles tendem a ser ligeiramente mais robustas. Força de garra. Muitos especialistas consideram as garras da Golden Eagle, em média, mais adaptadas para esmagar e segurar presas que lutam intensamente. Temperamento. A Golden Eagle tem histórico de enfrentar presas mais perigosas e ambientes mais severos. Porém, tem outro lado. A Bald Eagle é extremamente ágil em manobras próximas à água e em embates aéreos. Tudo pode depender do primeiro golpe. Águias não lutam como boxeadores, trocando soco. Um único ataque bem-sucedido em uma asa, um olho ou peito pode ser decisivo. E aqui vai uma curiosidade que reabre o loop. Em áreas de sobreposição no oeste da América do Norte, observações sugerem que as Golden Eagles tendem a dominar territórios mais montanhosos e afastados, enquanto as Bald Eagles monopolizam melhor as áreas costeiras e lacustres. Ou seja, cada uma evita puxar briga séria na casa da outra. Se você ainda está comigo, pensa nisso. A verdadeira questão talvez não seja quem venceria em uma briga, mas qual delas é mais próxima da ideia de supremacia entre aves de rapina. Para responder isso, a gente precisa olhar para outro tipo de poder, o simbólico e o ecológico. Vamos falar de simbologia, porque nesse quesito a Bald Eagle parece imbatível, mas a história não é tão simples. A Bald Eagle é o símbolo nacional dos Estados Unidos desde o século XVIII. Ela aparece em brasões, documentos oficiais, selos, moedas, esculturas. É frequentemente associada à liberdade, independência, visão ampla, poder. Em filmes, séries, jogos, ela é quase um atalho visual para a força americana. Mas, curiosamente, na época em que foi escolhida, houve quem reclamasse que a Bald Eagle tinha um mau caráter, porque roubava comida de outras aves. Benjamin Franklin, por exemplo, preferia o peru como símbolo nacional. Ironicamente, a águia careca virou ícone mesmo assim. E a Golden Eagle, em muitas culturas europeias e asiáticas, ela é o verdadeiro símbolo da realeza e do império. Impérios como o romano, o bizantino e o Sacro Império Romano Germânico usaram águias em seus estandartes, muitas vezes associadas à ideia de águia real, que na fauna deles seria a Golden Eagle ou uma representação próxima. Povos nômades da Ásia Central consideravam a Golden Eagle uma parceira de caça e um símbolo de bravura e honra. Ela não era só um símbolo distante. Era literalmente uma companheira de combate contra lobos, raposas e, em épocas brutais, até inimigos humanos. Então, no duelo simbólico, temos um confronto interessante. De um lado, a Bald Eagle como ícone máximo de uma potência moderna. Do outro, a Golden Eagle como arquétipo de impérios antigos e tradições de caça milenares. Qual o poder você acha mais impressionante? O político contemporâneo ou o mitológico e histórico? Agora, vamos descer da mitologia para algo bem concreto. Impacto ecológico. Supremacia em ecologia. Não é só quem é mais forte, mas quem molda mais o ambiente em que vive. A Bald Eagle, nas regiões onde é abundante, tem um papel fundamental no controle de populações de peixes e na reciclagem de carcaças.
Ela ajuda a limpar rios de peixes mortos, consome restos de animais, mantém certo equilíbrio nos ecossistemas aquáticos e costeiros. Quando sua população despencou no século XX por causa de pesticidas como o DDT, os ecossistemas sentiram o impacto. Menos águias, mais carcaças se acumulando, alterações em cadeias alimentares. A Golden Eagle, por sua vez, é uma predadora-chave em ambientes terrestres duros. Ela controla populações de roedores médios, lebres, marmotas e até pequenos carnívoros. Em ambientes de altitude, ela é uma espécie de juíza suprema das planícies e rochedos, decidindo indiretamente quem se multiplica mais ou menos. Em algumas regiões onde foi perseguida intensamente, o aumento de certas presas causou desequilíbrios notáveis. Se você ainda está aqui, nota um padrão. As duas são pilares dos seus respectivos ecossistemas, mas existe uma diferença grande na história recente delas. A Bald Eagle é um símbolo global de recuperação de espécie ameaçada. Ela quase desapareceu dos Estados Unidos continentais e, graças a leis de proteção, proibição de pesticidas e programas de conservação, voltou com força. Já a Golden Eagle, em muitas regiões, ainda sofre muito com perda de habitat, envenenamento secundário por iscas tóxicas e colisão com estruturas humanas. Então, se a gente falar de supremacia no sentido de quem conseguiu se recuperar melhor na era humana, a Bald Eagle parece liderar. Mas em termos de resiliência em ambientes extremos e capacidade de sobrevivência em paisagens, a Golden Eagle ainda é uma lenda viva. Agora chegou a hora do clímax. Quem é, afinal, a verdadeira Raptor Supremacy? Qual águia leva o troféu? Vamos recapitular rápido, porque a resposta depende do que você valoriza mais. O critério é versatilidade de caça em terra. A Golden Eagle leva. Ela enfrenta lebres rápidas, raposas, cervos jovens, usa penhascos como arma, domina terrenos extremamente variados e foi até usada para caçar lobos. Especialização em ambientes aquáticos. A Bald Eagle reina. Ela domina rios e lagos, tem precisão cirúrgica em caçadas sobre a água e é estrategista em roubar e aproveitar recursos já disponíveis. Força bruta e garras. Leve vantagem para a Golden Eagle, com pés mais potentes adaptados a presas que lutam ferozmente. Inteligência oportunista. Vantagem para a Bald Eagle, que equilibra caça ativa e oportunismo de alto nível, inclusive com comportamentos como roubo de presas de outros grandes carnívoros. Distribuição global. Golden Eagle facilmente. Ela está espalhada por grande parte do hemisfério norte. Poder simbólico moderno. Bald Eagle, como símbolo nacional do Zewa. Mitologia histórica. Golden Eagle, como emblema de impérios e parceira de caçadores ao longo de milênios. Se você ainda está aqui, agora vem a virada que quase ninguém considera. Talvez a verdadeira supremacia não seja de uma contra a outra, mas de ambas sobre quase todos os outros predadores voadores. Em seus respectivos reinos, água e montanha, elas são praticamente insubstituíveis. E mais importante, elas representam dois arquétipos diferentes de poder. A Bald Eagle é o símbolo da abundância estratégica. Ela mostra que ser poderoso não é só ser forte, mas saber quando lutar e quando roubar, quando gastar energia e quando esperar a oportunidade perfeita. Ela é quase uma CEO dos céus aquáticos. A Golden Eagle é o símbolo da dureza selvagem. É a guerreira que enfrenta o frio, o vento, o terreno hostil e derruba presas maiores do que seria justo para uma ave. Ela é a gladiadora dos penhascos, a que domina regiões onde quase nada mais manda. Então, se a pergunta for quem vence em um confronto isolado em terreno neutro, muitos especialistas apostariam na Golden Eagle, principalmente se for uma fêmea adulta bem alimentada. A robustez, a experiência contra presas perigosas e a força de garra pesariam a favor dela. Mas se a pergunta for qual é a águia mais influente do mundo moderno, em termos de cultura, percepção e símbolo, a Bald Eagle vence com folga. Agora eu volto a pergunta para você. O que é supremacia para você? Ser o melhor lutador? O maior símbolo? O predador mais versátil? Ou aquele que, mesmo quase extinto, volta mais forte e retoma o topo? Se você chegou até aqui, você já sabe que Bald Eagle vs Golden Eagle não é uma batalha simples de quem é melhor, mas um espelho de dois tipos de poder: o oportunista e o implacável, o aquático e o montanhês, o político e o mítico. E justamente por isso, essas duas águias juntas
formam o ápice da ideia de Raptor Supremacy. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua cabeça, quem leva o título de verdadeira rainha dos céus? A Bald Eagle ou a Golden Eagle? Comenta qual lado você escolheria e por quê. E se você quiser mais batalhas épicas entre predadores, falcão peregrino contra Hárpia, coruja contra gavião, ou até comparações com grandes felinos, deixa nos comentários também. Curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho se ainda não fez isso. Porque nos próximos episódios, a gente vai levar esse tipo de confronto para um nível ainda mais profundo. Até o próximo voo.